Capítulo 5, verso 1 de Romanos diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Senhor ou por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você preste atenção apenas nos tempos dos verbos desse texto. Inicialmente, não fala de algo que vai acontecer, fala de uma realidade presente. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Essa é uma ação que não vai acontecer, ele não está falando isso. No contexto dos crentes, dos cristãos, isso já aconteceu. Você já é justificado. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? O que é ser justificado, pastor? Por que isso é importante? Bom, a palavra justificado significa que Deus nos trouxe Cristo, nosso Salvador. O que isso significa? Jesus é santo, perfeito, Ele viveu nesse mundo em santidade, em perfeição. Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele pagou pelos nossos pecados. Mas não apenas pagou pelo nosso pecado, Ele fez algo além. Ele pagou a nossa dívida e Ele colocou em nós o crédito da obediência dEle. É mais ou menos assim: eu creio em Jesus, eu entrego a minha vida para Jesus, os meus pecados são levados na cruz, e o mérito de Jesus vem sobre a minha vida. De ponto que Deus olha para mim e Ele me vê justo. Deus me olha como justo, porque eu criei naquilo que Jesus fez na cruz e me entreguei a Ele. Porque crer na Bíblia não é intelectual, é uma ação. Eu creio me entregando a Ele, fazendo dele Senhor da minha vida. E quando Ele se torna Senhor da minha vida, Ele manda em mim, eu me torno salvo. Porque não existe salvação sem senhorio. Amém, gente? Jesus salva aquele a quem Ele manda. Como é que eu sei que Jesus manda em mim? A vontade dEle escrita na palavra está sobre a vontade do Tiago. A palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor Jesus está sobre a minha vida. Eu não vivo de acordo com os meus gostos apenas. Eu vivo direcionado pela palavra de Deus. Amém, gente? Então, quando a pessoa olha para Jesus, e você já fez isso, amém? E creu em Jesus, Ele perdoou os teus pecados e colocou em você a justiça que você não tinha. Porque justo é fazer a coisa certa e você não fazia. Justo é viver uma vida perfeita e você não conseguiu vivê-la. Portanto, aqueles que estão em Cristo podem desfrutar dessa vida que não é uma novidade futura, é algo que já aconteceu. Verso 2: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Graça, caris, de graça. Eu não paguei para receber isso. Eu não tive que fazer uma promessa para receber a justificação. Eu apenas manifestei fé. Eu criei, eu ouvi e acreditei. E a prova que eu acreditei é que eu vivo nele. Isso é graça. Na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na presença, ou na esperança, melhor dizendo, da glória de Deus. E aqui entra o verso 3, que vai tocar justamente no tema da mensagem. O tema da mensagem é salvos em dores e em vitória. Não só isso, mas também nos gloriamos, não apenas naquilo que Jesus fez e nos tornou por meio daquilo. Eu não me glorio apenas nisso, eu também me glorio nas tribulações. A palavra tribulação no Novo Testamento é prensa. Eu me glorio quando eu estou sendo prensado. Prensado num sentido de quase sentir angústia. Parece que não tem sentido. Mas lembra na prensa de azeitonas. Quando a azeitona é prensada, pelo menos assim era no século I, quando se fazia o azeite. Prensa a azeitona para tirar o azeite. Quando eu e você somos prensados, algo é extraído de valor de nós. Amém? E ele vai dizer o que é. Porque sabemos que a tribulação, essa prensa, vai produzir o que em nós? Perseverança. Além disso,
A perseverança vai produzir o quê? Um caráter aprovado. Ou seja, eu estou sendo prensado, então essa prensa vai extrair de mim o quê? Perseverança. Essa perseverança, um caráter aprovado. O que é ter caráter aprovado? É mesmo na prensa eu não deformar a moral, a minha vida cristã, a minha santidade em Deus, a ética do Senhor. Não é porque está todo mundo no meu trabalho me pressionando para mentir que eu vou mentir. Não é porque está todo mundo me pressionando na minha escola a imoralidade que eu vou ceder à imoralidade. Eu estou sendo prensado, eu estou sendo perseverante em seguir o Senhor, e isso mostra que o meu caráter está sendo aprovado. É a consequência. E o caráter aprovado é que gera a esperança, que eu acho que é uma das palavras mais lindas do Novo Testamento. A palavra esperança significa a alegre antecipação daquilo que é bom. Lembra quando você era pequeno? Eu não sei se o seu pai ou a sua mãe ia para o Paraguai quando o dólar era 1 por 1. Eu me lembro dessa época. E às vezes, né, Fabiana? O pai ia para o Paraguai e falava, eu vou comprar uma fita do Sonic para vocês jogarem videogame. Nossa, rapaz! Era um negócio assim, e sempre era aquelas viagens assim, nada luxuosas, né? Pegava o ônibus de madrugada, ia e voltava. Então saía na sexta, voltava no domingo. E eu me lembro que quando meu pai foi comprar a fita do Sonic 3 na época, era o cartucho do Mega Drive 3, para você ter ideia do que era retrô isso, mas para nós era a última geração. Eu lembro que a gente dormia na parte de baixo da casa do meu pai e tinha uma lua bonita, eu ficava olhando para aquela lua e cutucava a Fabiana e falava, Fabiana, amanhã o pai vai chegar com a fita na mão e vai ser uma alegria. E a gente ficava ali pensando como é que a gente ia jogar. Isso é esperança. A gente se alegrava antes de pegar na mão. Foi a fita que a Morgana, minha irmã, queimou. Ela tem uma dívida conosco. Até hoje, né, Fábio? Até hoje a Morgana tem uma dívida. Porque criança, a Morgana era menor, controle dela sempre desligado, nunca ligado, lógico, porque criança pequena não entra no jogo, né? Era 3 controles, o meu, o da Fabiana e o desligadinho da Morgana, e ficava lá. Um dia a Morgana percebeu, e ela quis o quê? Quis colocar a fita, e você tinha que encaixar o cartucho certinho, senão ele queimava. E ela colocou desgueio assim, e ligou. No que ligou, eu estava lá fora, eu só escutei a Morgana, acho que aconteceu algum probleminha. Quando a gente entrou, cadê? A gente jogou pouquinho aquele jogo. Mas é esperança. Você se antecipa naquela alegria, se antecipa naquilo. E ele está falando aqui, então num contexto geral, ele está dizendo que a salvação impacta na maneira como eu encaro as tribulações da vida, a maneira como eu enxergo os problemas da vida, as prensas da vida. A minha vida é moldada pela salvação. Quando eu torno-me salvo, justificado por Cristo, eu bato o olho nas dificuldades da vida e eu faço uma releitura delas. Eu não olho mais as tribulações como eu olhava antes, que Deus está virado comigo, porque aquele que está em Cristo, Deus não está irado com ele, Deus está em paz com ele, Deus tem paz conosco, amém, gente? Nós entregamos nossa vida para Jesus, Deus não é o nosso adversário, nós achávamos que ele era antes, talvez até a gente era mesmo inimigo de Deus, e era porque a Bíblia diz que nós éramos, mas agora nós estamos em Cristo, então nós fazemos uma releitura. A salvação para nós, ela não nos isenta da dor, de maneira alguma, mas nos garante a vitória sobre ela em nome de Jesus. E é isso que nós olhamos, e é assim que nós olhamos as tribulações da vida. Eu não posso impedi-las, muitas delas eu não consigo impedir, mas eu sei que a minha salvação em Cristo me garante que eu vou vencer esse negócio, independente do problema que venha bater na porta da minha casa. E ele vai desenvolver isso em Romanos capítulo 5, do 1 ao 5, de um modo geral, ele vai dizer, olha, somos salvos, mas não imunes à dor. Ainda sofremos. E tem vários tipos de sofrimento que sofremos. Alguns sofrem porque querem mais de Deus. É um tipo de sofrimento legítimo. Mas existem sofrimentos que são não tão bons assim. Sofrer por querer mais as coisas de Deus é algo normal. Deus nos coloca numa prensa às vezes. Mas a vida real, você já reparou isso? Ela apresenta desafios que são dissaborosos para nós. Elas trazem dissabor. Nós olhamos para ela e se não olharmos com essa ótica,
A cada dificuldade da vida a gente vai achar que Deus abandonou a gente. E foi porque a gente não orou direito, e foi sempre porque a gente não fez alguma coisa. Porque o diabo sempre quer botar na nossa cabeça um senso de culpa. Mas a culpa foi levada na cruz do Calvário. Amém, gente? Isso significa que depois que você se torna crente, tudo tem que dar certo para você? Não. Significa que depois que você se torna cristão, Deus sabe que você ainda é ser humano. Olha para o teu irmão e diga: irmão, você ainda é gente. Diga isso para ele. Você é gente. Você acerta e você erra. Não tem como só você acertar, irmão. Não tem como você ser perfeito ainda no sentido puro da palavra. Somos salvos, mas não somos imunes à dor. Somos justificados pela fé. Mas também enfrentamos sofrimentos que produzem em nós a perseverança, um caráter aprovado e a esperança. E essa esperança não nos confunde. Em linhas gerais, chega um ponto da vida que você começa a se assustar menos com as dificuldades, porque você já venceu tantas dificuldades que você sabe que essa Deus vai lutar com você e você vai vencer também. Você olha para o teu passado e diz: olha, mas eu já venci aquilo com Deus, eu já venci aquilo com Deus, eu já venci aquilo, tive tal dificuldade, mas Deus me sustentou, nessa que eu estou passando, Deus vai me sustentar também. Essa é a nossa fé. Você tem o Espírito Santo, e a dor que você sente hoje, ela pode ser o lugar onde Cristo está sendo forjado dentro de você. Por isso eu digo para você: não fuja da prova, mas seja fortalecido por meio dela. Não queira sair desesperado correndo. Saiba lidar com a dor, saiba lidar com esse momento controverso. Porque às vezes aonde está doendo mais é onde Deus está formando o caráter cristão dentro de você. A sua dor em Cristo está produzindo glória. Você crê nisso em nome de Jesus? Você pode dizer isso comigo? Diga assim: a minha dor está produzindo glória. Vamos de novo? Diga assim: a minha dor está produzindo glória. Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Outra verdade, e você não me aplaudiu, você aplaudiu a palavra do Senhor. Amém, gente? Romanos continua do versículo 6 ao 11. Deus não nos abandona na nossa fraqueza. É o tema que vai permear aqueles versículos. Porque ali você vai encontrar que Cristo morreu quando nós éramos fracos. Cristo não morreu por você quando você era bom, quando você era forte, quando você era... Não. Ele morreu por você quando você era fraco, débil, e a mim também. E ali Ele nos reconciliou com Deus. Não temos mais o medo da ira divina, e sim a certeza da salvação. Sabe, meus irmãos, Deus enviou Jesus para nós em um momento nosso de crise. Nós descobrimos Jesus nisso. E nas crises nós vemos o quanto Ele cresceu em nós. Algumas vezes a gente tem que passar por umas dificuldades na vida para ver o quanto a gente evoluiu. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, e ele estava passando por uma crise familiar, e ele tinha mais ou menos uns 8 anos de cristão. E quando ele passou por aquela crise, ele falou assim: olha, pastor, o bom disso é que eu vi o quanto eu cresci de quando eu entrei na presença de Deus até hoje. Porque se eu tivesse a mesma atitude que eu tinha antes de conhecer Jesus, eu não teria essa postura. E não passou 3 meses e tudo aquilo se acalmou e a bonança veio. Porque depois da tempestade sempre vem a bonança na nossa vida. Nós não podemos duvidar disso de forma alguma. Também não podemos alimentar, e isso com base em Romanos capítulo 5, do 6 ao 11, que Deus espera a perfeição no sentido pleno da palavra. Deus não espera que você seja imune à dor, e que você finja que você é forte. Ele já te amou no pior momento da sua vida. Nas piores desgraças da vida, Deus nos amou, e Ele continua nos amando. E agora que somos dele, nós podemos passar por essas tempestades, esses momentos de dor, sabendo que Ele vai sustentar a gente. Não sabemos como, mas Ele vai sempre nos sustentar. Quando os discípulos entraram no barco, eu gosto de falar disso, porque isso fortalece a minha fé também. Quando os discípulos entraram no barco, e o barco começou a ser chacoalhado pelas ondas, eles não entraram naquela tempestade porque eles eram rebeldes. Eles não entraram naquela tempestade porque eles desobedeceram a Deus. Eles entraram naquela tempestade, aquela que Jesus vem andando sobre as águas, eles entraram naquela dificuldade porque obedeceram. Existem dificuldades que vão vir sobre a sua vida por causa da sua obediência, e não da sua rebelião. E essas dificuldades são as mais comuns na nossa vida. Dificuldades em decorrência da obediência.
E tudo bem, às vezes você está numa roda confortável na sua escola, na sua faculdade, mas os seus amigos têm um caráter tão complicado, tão distante de Deus, e além de serem distante de Deus, querem te levar para longe, que quando você bate o pé no chão para si mesmo e diz, eu vou servir a Deus e não vou entrar e compactuar com isso, você vai ter problema. É um problema oriundo da obediência. Mas tudo bem, esses problemas oriundos da obediência, eles são resolvidos de um jeito muito simples. No meio da tormenta, Jesus vem andando sobre as águas e nos dá livramento e experiência com Ele. E é maravilhoso isso. Quando você está numa pior, porque você está obedecendo a Deus, e quem nunca passou por isso, existem momentos que isso acontece. E você está numa pior ou num momento ruim, de crise, porque você obedeceu. Mas de repente vem um alívio de Deus, uma graça de Deus, e você conhece Deus de um jeito que você não conhecia antes. Os discípulos estavam no barco, em obediência, e o barco chacoalhando, eles quase percebendo ali que o barco quase afundava. Até que eles viram algo que eles não viriam se eles não tivessem obedecido. Eles viram Jesus andando sobre as águas. E além disso, eles viram Pedro andando sobre as águas. São em momentos de dificuldade e de dor que você percebe que a palavra de Deus é poderosa para firmar os teus pés em lugares aonde naturalmente você afundaria. Acredite, não importa qual é a dor, qual é a dificuldade, a mão de Deus é poderosa, a palavra de Deus é poderosa para firmar os seus passos. Mesmo sendo fraco, nós somos alvos do amor e da graça de Deus. E isso me dá plena força para continuar. Não é na minha força, é porque quando sou fraco que eu sou forte, diz essa palavra do Senhor. É quando você reconhece, Deus, eu não consigo, eu não vou conseguir, chega de viver debaixo da minha força, do meu braço, é que Deus se mostra um gigante na sua vida. Você faz isso com o teu filho. Você deixa o teu filho passar certas dificuldades até o momento que você vê que ele não pode. E quando ele não pode, você ajuda ele. Isso o impressiona. E é assim que funciona. Deus nos olha. No momento que nós muitas vezes estamos ali lutando, Deus está nos dando força, graça, mas Ele sabe que tem um momento que a gente não pode. E é naquele momento que a gente se rende, que Ele entra com a mão poderosa e faz algo sobrenatural acontecer na nossa vida. É mesmo quando eu sou fraco, que eu vejo o poder e a graça de Deus na minha vida. Romanos capítulo 5, do 12 ao 21, vai falar sobre o pecado, a vitória da graça. Mudamos de herança. Mudamos, transicionamos. Éramos da linhagem de Adão, agora somos da linhagem de Cristo. Adão era a cabeça da nossa raça. Como isso, pastor? Adão foi o primeiro ser humano, a primeira criação. Deus criou Adão. Adão pecou. Nós herdamos de Adão o quê? O que a Bíblia fala, não é o que a teologia fala. O que a Bíblia fala que nós herdamos de Adão? A morte e a inclinação para o mal. E por causa disso nós pecamos. E quando pecamos, morremos. E quando morremos, nos aliamos a Adão debaixo da mesma maldição de Adão. A separação de Deus. Porque não pensem os senhores que o maior problema de Adão era sair do Éden e trabalhar. Isso não era problema. O problema de Adão foi ter o corte da presença de Deus. Ele foi desconectado da presença de Deus porque viveu em pecado. Porque a palavra Éden significa presença. Quando Deus tira ele do Éden, Ele está tirando Adão da presença de Deus. E a partir dali, o homem não vê mais Deus. Deus se torna invisível para o ser humano. E a invisibilidade não é um atributo natural de Deus. É uma consequência da queda. Porque aquele que ver Deus vai morrer. Porque nós ainda não estamos em estado de perfeição. Amém, gente? É o que a Bíblia diz. O máximo que chegaram perto de ver Deus, eles viram os pés de Deus numa montanha, quando Moisés foi jantar com os 70 anciãos que deram origem ao sinédrio moderno da época de Jesus. Eles estavam comendo uma refeição e quando eles levantaram a cabeça, eles viram os pés e as pernas do Deus Todo-Poderoso olhando para eles. Eu não sei como é que eles comeram depois disso. Eu não sei como é que eles terminaram a refeição. Mas foi o máximo. E a Bíblia diz que Deus habita numa luz inacessível. Ninguém pode chegar lá, porque vendo Ele morreríamos. O pecado não pôde vencer porque Cristo veio. E se o pecado entrou por um homem, a graça e a verdade entrou por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E quando nós cremos em Jesus, nós fomos tirados da linhagem de Adão e conectados com Jesus. Fomos tirados de lá e fomos transportados. Nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz, do reino do Filho amado.
aonde nós temos remissão dos nossos pecados. Deus nos ama, nós estamos bem na presença de Deus. Só precisamos viver essa verdade, amém, gente? Você não está mais debaixo da maldição de Adão. E a dor que você sente hoje não é a dor da sentença, é o campo de treinamento que Deus forja o seu caráter. Até a gente entender Cristo, até a gente vir para Cristo, o que acontecia? O meu sofrimento era em decorrência da queda. Eu vivia debaixo de morte. Agora eu vim para Cristo. O sofrimento para mim não é mais porque eu sou pecador. É porque Deus está trabalhando na minha vida. Ele quer extrair algo de valor de mim. Você crê nisso? Diga graças a Deus nessa noite. O que começou com dor vai terminar em vitória, porque Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Não tem outra maneira de enxergar o sofrimento de acordo com a linha de Paulo. Não é à toa que o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer, olha, nossas leves e momentâneas tribulações não se comparam com o peso da glória. O homem foi apedrejado, foi surrado. Mais de uma vez deram 40 chibatadas menos uma nele. Olha a desonestidade que fizeram com Paulo. A lei mosaica dizia que você poderia levar 40 chibatadas. Os mestres corruptos da religião judaica pegaram Paulo e foram executar a sentença. E na cabeça deles, eles pensaram, a lei diz que a gente só pode açoitar ele 40 vezes. Não vamos fazer isso. Açoita só 39. Deixa ele lá guardado na cela. Depois tiramos e damos mais 39. E assim vamos fazendo. Porque se dermos 40, cumpriremos a lei e não podemos mais castigá-lo. Você imagine que nível de impiedade você pode fazer? Usando a mesma Bíblia, você pode ser uma pessoa abençoada, você pode ser um endemoniado, um capetado. Eles usavam a Bíblia para justificar esse tipo de negatividade, de desgraça. Assim como tem pessoas que usam a Bíblia para justificar o seu pecado. Que na minha visão de ver, é o pior nível que um ser humano pode descer. Ele usa a palavra de Deus para justificar o seu pecado, o seu orgulho, a sua arrogância. Ele sofreu um naufrágio, passou fome, dificuldade, noites inteiras em claro. E chega um ponto que ele diz, olha gente, eu digo o seguinte, pesando na balança, não se compara. Porque o peso da glória é tão grande que as dificuldades da vida parecem uma pena. Nossas leves e momentâneas tribulações não se comparam com o peso da glória que há de ser revelada em nós, em Cristo Jesus. Você crê nisso para glorificar o nome do Senhor? E aí nós vamos olhar tudo isso, esse sofrimento, essas dificuldades, e temos exemplos no Antigo Testamento para encerrar a mensagem. Se você for para o livro de Hebreus, eu vou só citá-lo. Nós podemos enfrentar grandes dores e permanecer firmes e inabaláveis no Senhor. Com Enoque e com Noé, nós podemos ver que esses homens venceram a solidão. Já reparou? Parou para pensar? Noé ficou 120 anos construindo a arca. Não tinha nenhum homem justo além dele. Não tinha um lugar para ele conversar. Não tinha ninguém para ele bater um papinho. Já parou para pensar nisso? 120 anos de solidão. Enoque, a mesma coisa, andava tanto com Deus. Ficou sozinho. Com esses homens eu aprendo que é possível andar com Deus no meio de uma geração corrupta. Porque se eles conseguiram, eu também vou conseguir, porque nem o Espírito Santo eles tinham. Eu tenho o Espírito Santo e tenho o sangue de Jesus sobre a minha cabeça. Eu consigo vencer a dor da solidão. Não negocie a sua comunhão com Deus para se sentir incluído em lugar algum, em um mundo que não conhece Deus. Porque é isso que muitas vezes os jovens fazem, homens fazem, mulheres fazem, negociam seus princípios para escapar da dor da solidão. E tem momentos que você vai ficar sozinho mesmo. Tem momentos que você vai ter um momento de solidão. E tudo bem. Isso acontece sempre. Esses dias meu filho mais velho chegou para mim e falou, pai, esses tempos atrás, está acontecendo assim na escola, às vezes eu quero conversar, mas eles ficam xingando, falando um monte de palavrão. Eu falo para eles que Jesus não gosta disso e eles me xingam. Numa escola cristã. Sabe o que eu falei para ele? Vai lá e bate nos meninos. Não falei isso. A minha alma queria falar. A minha alma queria. Sabe o que eu falei para ele? Ele estava chorando. Eu falei, filho, nós como crentes às vezes vamos ser perseguidos mesmo. E está tudo bem. Fica firme que Jesus vai honrar você. O que nós vamos falar para eles? Ah não, abra a mão um pouquinho, fala um pouquinho de palavrão, fala um pouquinho de imoralidade. Fala algumas besteiras lá. Não. Existem momentos que você vai ficar sozinho. Eu sei o que é isso, você também sabe. Ah, pastor, mas se eu for seguir Jesus certinho, minha família vai me excluir. É só por um tempo, depois eles vão ver o tamanho da fé que você tem e vão te honrar. Eu tinha uma amiga, que é casada com um amigo meu, que ela foi botada em solidão na família, porque ela se converteu ao cristianismo no sentido da visão evangélica, né? Se tornou evangélica. E casou com ele.
E a mãe dela excluiu um pouco ela da família, ele totalmente, mas os anos foram passando. Hoje a mãe dela pede oração para ela, porque sabe que ela é uma mulher de fé, o marido também. Gente, às vezes o afastamento dura 1 ano, 6 meses, mas depois a honra vem, se você se mantiver firme. Agora, se você negociar tua fé, fé negociada não vale nada. Se você negocia sua fé por qualquer coisa é o valor da tua fé. Amém? Nós não podemos fazer isso. Porque se as pessoas que vivem com você sabem que você negocia a tua fé por qualquer coisa, na visão deles, tua fé não vale nada. Eu olho para esses homens, olho para Enoque, olho para Noé e sei que eles venceram a solidão. E Abraão? Venceu a dor da incompreensão. Ele era rico, próspero na terra de Ur dos Caldeus. Não havia religião monoteísta aonde ele estava. Ele foi o pioneiro, porque Deus falou com ele. Imagine, ele chegou para o pai dele e falou assim: pai, no meio de mais de 1000 deuses da Mesopotâmia, eu ouvi uma voz que falou que só existe um Deus e o nome dele é Yahvé, e eu só posso segui-lo, não posso seguir os outros deuses. Pensa num negócio desse. Um homem que enfrentou a incompreensão da sua fé, viveu sozinho também, por uma parte do tempo, e com ele eu aprendo que eu devo obedecer mesmo sem aplausos. Que a nossa fé pode ser o início de algo novo na nossa casa e na nossa geração. E se nós não entendermos isso, a dor da incompreensão vai nos levar para um lugar comum, medíocre na fé, aonde se faz o balcão do negócio. E para eu ter vantagem, eu negocio a minha fidelidade com a minha mulher. Para eu ter vantagem, eu negocio a minha fidelidade com Deus. Para ter vantagem aqui, eu negocio a minha fidelidade à minha família. Não, senhores. Nós temos exemplos de sobra. Moisés venceu a dor da resistência do seu próprio povo. Ele foi para libertar o povo de Israel. Os homens olharam para ele e falaram: quem é você? Fizeram a mesma coisa com Jesus. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. A dor da resistência. E com ele eu aprendo que eu tenho que continuar firme. Mesmo quando aqueles que deveriam me apoiar são aqueles que se opõem a mim e me resistem. Se Deus me chamou, então eu não vou parar. Você crê nisso em nome de Jesus? Porque é para você essa ministração nessa noite. Com José, para encerrar o último exemplo, eu olho um homem que venceu a cultura. Gente, se José tivesse dormido com a mulher do Potifar, ninguém ia reclamar dele. Estava tudo bem. Se ele tivesse sido desonesto na cadeia, estava tudo bem, porque a cultura egípcia era assim. Assim como nós vivemos numa cultura do Brasil muito podre. Aonde quanto mais desonesto é o cara, parece que melhor ele vai na vida. Aonde você pode sumir com pasta, 50 milhões, enfiá-la no seu apartamento e não fazer nada, não declarar nada, mas não pode pichar uma estátua de batom. A cultura desse país é uma desgraça. Mas eu olho para José e vejo que é possível ser fiel e ser sincero, mesmo numa geração corrupta como a nossa. Porque quem nos promove não é um sistema, mas é a mão do Senhor que está sobre a nossa vida. Tudo isso eu aprendo. Exemplos de Hebreus 11, dentro de Romanos capítulo 5. E eu entendo que a justificação, Cristo colocar a sua justiça em mim, me colocou numa nova posição. Agora, eu devo caminhar nessa realidade, me levantar e viver como quem foi reconciliado com Deus, porque a mão do Senhor está sobre a nossa vida.